Fala galera, eu sou o Rodrigo Sângelo, seja muito bem-vindo ao canal da família Sângelo. Como é que você está? Tudo bem? Mais um vídeo pra gente aí, aproveitando esse solzinho maravilhoso aqui, inverno. Inverno indo embora, o verão se aproximando e a vida que segue. Seja muito bem-vindo se você acabou de cair aqui de paraquedas e não me conhece. Eu falo do meu dia a dia aqui em Portugal. Eu falo sobre a evolução de uma família aqui em Portugal, no caso a minha. Eu falo também sobre vida em Portugal, custo de vida. Eu falo sobre a qualidade de vida, sobre a segurança, sobre trabalho, sobre melhores lugares para viver aqui em Portugal. Lembrando que há um tempo atrás, aproximadamente 5 anos, 3 meses atrás, eu estava aí onde você está no Brasil, sentado no sofá, ou às vezes dentro do carro, ou às vezes na rua, pensando em uma possibilidade de uma mudança de vida. A verdade é que eu estava cansado de altos e baixos no Brasil, eu estava insatisfeito, sabe, com tudo que estava acontecendo no Brasil naquela altura. E eu resolvi ir buscar outras oportunidades ou novas oportunidades. Como eu, existem milhares de imigrantes espalhados pelo mundo todo. Muitos satisfeitos, outros insatisfeitos, e assim é a vida, sabe? A gente nunca está satisfeito com nada, a verdade é essa. Agora, é claro que a gente também não pode cruzar os braços e fazer de conta que nada está acontecendo. A gente sempre quer buscar o melhor e a gente sempre quer evoluir. A grande questão é o seguinte: por que muitas pessoas, sabe, atingem os seus objetivos? Olha o tamanho da minha mão aqui perto da tela. Caramba! Ficou até engraçado, né? Por que muitas pessoas conseguem atingir o seu objetivo e outras pessoas não conseguem atingir o seu objetivo? Eu acho que cada pessoa, ela tem o poder. Quando eu falo o poder, é o poder da decisão, de você aceitar a sua vida do jeito que está e de você querer fazer algo diferente. E no meu caso, eu entendi que naquele momento, a única oportunidade que eu vi foi sair do Brasil e ir para outro país. Aí você começa a maratonar qual é o melhor país, qual não é. Aí você pensa em vários países, passa vários filmes na tua cabeça, você vê pessoas falando vem, você vê pessoas falando não vem, você vê pessoas falando diz que vale a pena e outros que não vale a pena. E quando você chega aqui no país, é um choque de várias coisas, de cultura, vida diferente, clima diferente, tudo diferente. Aí você observa que a vida em si, ela é um desafio. E quem vai determinar os verdadeiros resultados na sua vida é você, sabe? Quando eu cheguei aqui em Portugal, foi numa altura, dezembro de 2017, eu, minha esposa, mas os meus filhos, né, comigo aqui. Não foi uma tarefa fácil. Naquela altura a gente não conhecia ninguém, não tinha amigos. Então a gente, tipo, que quebrou um pouco a cabeça, né? Mas mesmo assim fizemos um planejamento, coletamos o máximo de informação possível, porque não era só eu sozinho nem minha esposa, era eu, minha esposa e meus filhos. E eu sabia de uma coisa, que para mim ter um resultado diferente daquilo que eu tava, porque mudou assim, eu saí do Brasil, mas no começo aqui em Portugal eu tava na mesma situação que no Brasil, só que a vantagem era que aqui é um país mais seguro, né, e o poder de compra, mas financeiramente eu tava me descobrindo aqui. É um choque de cultura muito grande, como você que foi pro Japão, ou você que tá na França, ou você que tá nos Estados Unidos, enfim, sabe? É uma mudança muito repentina, então você precisa ter uma paciência, sabe? Você precisa entender que existe um processo de adaptação no país, existe um processo de você ter documentação no país. Às vezes as pessoas olham hoje, né? Muitas pessoas comentam comigo: nossa, Sandra, pô, você tem uma BMW, cara, pô, que legal, pô, puta, um carrão que você tem, cara, pô, você comprou a sua casa, as coisas estão andando pra você, eu queria tanto que acontecesse comigo, sabe? Meu sonho é estar em Portugal. Nada aconteceu na minha vida do dia pra noite, existiu um processo, eu tive que respeitar o processo, eu tive que ter muita paciência, eu tive que ouvir muitas coisas e ficar calado. Eu tive que, às vezes, tomar banho e chorar embaixo do chuveiro, sabe? Eu tive que, eu orei, eu falei com Deus, eu questionei, eu pedi para que Deus abrisse as portas, eu pedi para que Deus me abençoasse, sabe? Eu via pessoas, na altura eu vivia em Lisboa, eu via pessoas muito melhor financeiramente do que eu, outros brasileiros também com a vida estável, sabe? Prosperando, sabe, vivendo bem, e eu com os meus filhos pequenos passando aquela dificuldade, eu me questionava, sabe? Será que vai chegar a minha hora? O que eu preciso fazer? E eu comecei a entender que
O que Deus podia fazer por mim, Ele já tinha feito. Me deu a vida, me deu saúde, me deu a oportunidade de chegar num país desse aqui, maravilhoso. Realmente Portugal é um país incrível, uma cultura, sabe, uma cultura... Poxa, galera, a cultura aqui de Portugal, até então, quando eu morava no Brasil, eu não tinha acesso, sabe? Esses castelos, sabe? A cultura, a história de Portugal, sabe? A história das faculdades, sabe? Os conventos que tem aqui, sabe? É um país muito rico. Tá entendendo? Os mosteiros que você conhece, os lugares que você conhece, sabe? As paisagens, tem lugares encantadores que você conhece aqui em Portugal que você chega a babar. Porque além de ser um lugar agradável, sabe? As pessoas, elas são bem tranquilas, vamos dizer assim. O país é muito pacato. E você se sente num país acolhedor. É por isso que muitos ingleses vêm para cá, muitos americanos, muitos japoneses, sabe? Muitos franceses, muitos canadenses. As pessoas querem muitos investir, muitos têm casa aqui em Portugal, porque encontram um pedacinho aqui em Portugal, um país ainda que pequeno, mas acolhedor, aconchegante, um custo de vida muito bom. Então isso nos encanta, mas para você começar a desfrutar, você vai ter que ter um tempo para você atingir esse objetivo, sabe? E às vezes você precisa ter uma mente empreendedora. Você precisa buscar oportunidade aonde para muitas pessoas não tem, sabe? Às vezes você vai abrir o teu negócio, vai iniciar o teu negócio, no começo é difícil. Ou você vai se tornar um empreendedor, vai empreender no país para você crescer, tá do outro lado, ou você vai prosperar de uma outra forma, mas trabalhando para alguém, prestando serviço para alguém, que não é nada ruim para quem se coloca nessa posição. Só que eu me via no lado de empreender, eu sempre quis, sabe? Eu sempre tive essa questão de poder proporcionar uma segurança melhor para os meus filhos, poder retribuir para minha mãe tudo que ela fez por mim, sabe? Poder ter comprado uma casa que eu comprei para minha mãe no Brasil, sabe? Eu sempre tive essa sede de conquista, essa sede de crescimento. E eu sabia que para isso se concretizar na minha vida, eu tinha que tomar algumas atitudes diferentes. Não tinha outra maneira de eu atingir os meus objetivos fazendo as mesmas coisas. Então eu comecei, aonde eu passava, eu começava a me dedicar mais. Quem já trabalhou comigo, quem já conviveu comigo sabe disso perfeitamente. Eu começava a buscar novas oportunidades. Eu buscava entender o processo, como funcionava começar com o trabalho, como iniciar os trabalhos, sabe? Como ser um prestador de serviço. Eu me interessava, cada lugar que eu trabalhava, eu ficava, muito na hora do almoço, eu costumo dizer que ia dormir, e eu ficava pensando, analisando, sabe? Pedindo sabedoria a Deus, sabe? Eu ouvi uma frase esses dias, que o inteligente, ele sai de qualquer buraco, né? Ele tem capacidade para sair de qualquer buraco que ele esteja, né? E qualquer buraco que ele consegue sair de qualquer buraco, e porque ele é inteligente, né? Sendo que o sábio jamais cairia nesse buraco que ele consegue sair, né? Então, o que acontece? Pessoas incríveis fazem coisas extraordinárias. Não adianta você querer pedir algo para Deus sem você se capacitar, sabe? Não adianta querer você pedir para Deus te dar algo precioso nas suas mãos se você não se qualifica para isso, sabe? Não adianta você querer construir uma casa para você se você não é nem um bom ajudante, sabe? Como é que você vai ser um mestre de obra, um pedreiro ou um pintor profissional, sabe? Você tem que se dedicar, você tem que se entregar àquilo, você precisa fazer o que a grande maioria não faz. É por isso que a grande maioria não tem grandes resultados. É porque as pessoas, elas estão acostumadas a enxergar a vida dentro de um casulo, sabe? Aonde eles ali são bons profissionais. Às vezes você conhece o cara que é um bom profissional e ele trabalha numa empresa há 15, 20 anos, porque ele é um bom profissional, ele está na carreira nessa empresa. E às vezes você vê um cara que trabalhou na mesma empresa que ele durante 2, 3, 4, 5 anos, e depois esse cara se qualifica, sai de lá, monta a sua empresa, começa a crescer financeiramente. É claro que não é fácil, porque tem na veia o espírito do empreendedorismo. Então são visões diferentes. O cara que está acostumado com a rotina de ficar naquilo ali, ele está naquela zona de conforto dele, para ele tá bom aquilo ali. E tem um cara que não está satisfeito com aquilo. E o Rodrigo era aquele cara quando chegou em Portugal, olhando, respirando, tentando
criar meios, criar possibilidades. Eu sempre falava com a Mércia, sempre conversava, eu sempre compartilhei tudo com a minha esposa. Sabe, Mércia, eu tenho essa ideia, eu tenho aquilo, e nós conversávamos, e nós criávamos as coisas, e nós tentávamos. Antes da gente conseguir chegar aqui em Portugal, eu já tinha quebrado algumas vezes no Brasil, sabe? Eu já tinha montado comércio no Brasil, eu já tinha sido dono de ótica no Brasil, eu já tinha montado eu já tinha tido lá uma churrasqueira, no caso, eu vendia frango assado lá no Brasil, sabe? Eu trabalhei para mim próprio vendendo produtos importados, já trabalhei para mim próprio vendendo perfume, já fiz parte de outras empresas, representando outras empresas. E eu estava tentando muitas vezes, uma hora dava certo, outra hora quebrava, uma hora dava certo, uma hora quebrava. E a vida é assim, sabe? Mas o que eu adquiri e o que eu estou adquirindo aqui em Portugal é resultado de tudo que eu fiz lá atrás, que eu comecei a colocar em prática aqui agora. Então, nem sempre você perde. Quando você não ganha lucro, você ganha experiência. E a experiência é uma coisa tão grandiosa que hoje tudo que você vai fazer, o seu currículo hoje, ele é a experiência que você tem, sabe? Hoje, quando eu penso em fazer outros empreendimentos, se você não sabe, eu já tive aqui em Portugal restaurante, eu já tive café, a gente trabalha com agência de venda de passagem aérea, eu tenho a minha empresa também que é prestadora de serviço no ramo das obras, enfim, a gente atua em vários segmentos. Hoje já não tem mais restaurante, já não tem mais café, adquiri uma experiência incrível, incrível. O que eu quero falar para você é, independente do país que você esteja, sabe, comece a ter atitudes diferentes, comece a levantar mais cedo do que você está acostumado, comece a fazer coisas diferentes, comece a pensar coisas diferentes, comece a se capacitar. Se tiver um curso de alguma mentoria, sabe, de empreendedorismo, vai lá, se capacita. Se você lê pouco, começa a ler mais, começa a incentivar, estimular, sabe, o teu cérebro a ter novas projeções, sabe? Propósitos com Deus, propósito com a tua família, pedir para Deus te dar um direcionamento, isso para quem tem fé, para quem acredita, porque aquilo que mais me alavancou hoje, acima de qualquer coisa, foi a minha fé. Eu não nego isso para ninguém, porque eu sou muito temente a Deus, eu sou cristão, minha família é cristã. E quando eu cheguei aqui nesse país, sabe, eu não me deixei levar pela depressão, pela angústia, sabe, eu não me deixei levar pelos medos que aprisionam muitas pessoas aqui, que na primeira dificuldade volta para o Brasil. Eu vi muitos casamentos acabarem aqui em Portugal, pessoas que eu gosto, pessoas que eu amo, vi famílias se acabar, eu vi mulher indo embora, marido indo embora, eu vi casal se separando aqui, pessoas que já estão com outras pessoas aqui. Eu louvo a Deus porque a minha família continua unida comigo. Não é mérito meu, mas eu entrego a minha vida, tudo que eu tenho nas mãos de Deus, sabe? Porque eu sei que o mesmo Deus que me deu, Ele pode tirar a hora que Ele quiser. Só quem pode tirar o que eu tenho é Deus, ninguém mais tem essa autoridade, até porque minha vida, minha casa, minha família está nas mãos de Deus. Esse é um vídeo para você refletir, para você não murmurar, não blasfemar, para você, sabe, não se enxergar como um derrotado, como uma derrotada, mas para você perceber que depois de uma trajetória de um cara, né, que veio para cá com a esposa dele há 5 anos e 3 meses atrás, com 6 filhos, entendeu? Com praticamente 4.000 e poucos euros no bolso. E depois hoje, depois de 5 anos e 3 meses, nós temos o resultado que nós temos. Foi muita dedicação, foi muita determinação, foi muito foco e, acima de tudo, eu coloquei Deus na frente dos meus negócios. Sabe, eu acho que o segredo, né, sabe, Salomão já disse, né, o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Eu acho que, sabe, a maior riqueza que eu tenho é Deus estar comigo. O meu maior patrimônio que eu tenho é a minha família, sabe? E os meus objetivos não param por aqui. Ainda estamos almejando grandes voos. Eu falo com a Mércia que nós estamos preparados para o próximo nível agora. Eu torço por você, independente de onde você esteja. Eu quero que Deus te abençoe, que Deus te prospere, que Deus abra portas incríveis para você, independente do estado que você esteja, das condições que você esteja, independente do que te falaram, independente das coisas que te jogaram para baixo, independente do tipo de afronta que você recebeu. Uma coisa eu digo para você pode dar a volta por cima. Deus tem estado com você, Ele não te abandonou em nenhum momento, senão você nem vivo estaria agora. Então, se você está recebendo essa mensagem, eu profetizo todas as bênçãos de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com toda a gente, principalmente para aquele amigo seu que está em outro país, ou para aquele amigo seu que está triste com a vida, insatisfeito, e você diz para ele: olha, o cara saiu daqui com 6 filhos e venceu. Tá você que não tem nenhum, choramingando pelos cantos. Dá um choque de realidade nele. Que Deus te abençoe.